tudo bem com vocês? Eu tive que fazer um vídeo com vocês, mas esse vídeo aqui, ó, ele dessa vez vai ser bem real, então bora lá. E esse vídeo vai ser narrado. Eu tava morrendo de fome, mas eu nunca como, né, mais do que o normal. Mas dessa vez eu tava morrendo de fome e minha barriga tava muito estranha. Eu tava pensando que eu tava com alguma coisa e eu tava muito brava, gente, por causa que, né, eu não gosto muito de estar com dor de barriga. Eu fui ali, peguei um abacaxi e peguei um pedação e fui comendo assim mesmo, porque tava com preguiça de picar. Só que eu pensei, sei lá, deve ser alguma coisa natural que sempre acontece comigo. Porque, gente, eu nunca soube o que era, desde pequeno eu sinto uma dor, mas nunca. Só que meu marido, ele não tava em casa até que ele veio e apareceu. Meu marido, ele tava querendo muito mais um bebezinho e eu tava muito brava com ele. Por querer mais um, por causa que ele tá querendo muito filho. Tudo bem da gente ter mais um, mas a nossa escada também não tem tanto tamanho. Então, eu tava ali conversando com ele e ele tava chorando, pedindo mais um filho. E eu deixei ele pouco chorar pra ver mesmo se era verdade. E eu fiquei toda lá tristonha, mas fui ver e deixei, né? Mas ele perguntou pra mim, porque eu tava com aquela cara de emburrada. Eu disse pra ele que tava com alguma coisa na barriga e eu não tava gostando. Então, ele perguntou também se eu tava bem. Eu disse que eu tava com muito calor, sabe? Mas não era febre, por causa que, né, faz um tempo que eu não pego. Mas ele parecia estar com uma cara muito brava por causa que eu tava falando um monte de palavra pra ele que ele não gostou. Mas assim mesmo, ele foi olhar a TV dele, ele percebeu que tava as notícias no jornal. Eu fui lá pra cima, não sou boba nem nada, mas pensei, eu posso ir no hospital pra ver o que é isso, por causa que eu tava irada, gente, por causa dessa dor. Então, eu desci. Mas eu pensei, vou trocar de roupa? Não, eu só tirei essa tiara mesmo, deixei ele no chãozinho, que depois era só eu pegar. As crianças, como não assistem muito desenho, eu fico de boa, né, gente? Que elas ficam mais brincando. E eu falei ali pro meu marido. Ele ficou um pouco triste, mas ele disse que tava tudo bem e continuou olhando a TV. Eu não tava entendendo, mas eu fui narrando um pouquinho, né, sobre a minha vida. Peguei a chave, abri. E, gente, quando a gente sai, a gente deixa a porta aberta. Mas a gente tem uma coisa de face, que daí vem, né, e só se a gente mandar um e-mail, daí ele diz, né, coisa e tal. Tá, cheguei e vim aqui. Pedi pro doutor. Eu tava com muita vergonha, gente, literalmente. Eu tava morrendo de vergonha, então eu tava esperando todo mundo ir. Essa menininha, ela parecia bem fofoqueirinha, mas ela foi embora e foi falar com a doutora. Eu já peguei ali a sacolinha, mas daí ele disse que se o que eu precisava. E eu respondi que tava procurando um teste de gravidez. Mas aí eu tava um pouco muito tímida, gente, por causa que normalmente eu comprava com muita frequência para ter os meus bebês. Mas o que acontece? Quando eu comprava, não tinha ninguém, tinha muita pessoa no mercado, mas eu recém ia ter meus filhos, então ele foi ali ver se era, e era, gente. Eu tava morrendo de vergonha, e ele disse que tava tudo bem, que toda mulher vive com vergonha, né, de pegar isso. Eu disse pra ele que levava sem sacolinha. E ele disse que se eu tivesse um filho, era pra eu ir numa loja muito perto daqui. E, gente, se eu tivesse, eu ia lá naquela loja, que ele disse que os preços para as coisas do filho dele e pra filha dele foram muito baratos naquela loja. Eles dão desconto. Então, eu asmei. Trouxe para o meu marido, né? E ele ficou pasmo, gente. Ele não acreditou
acreditou que eu ia comprar literalmente, gente. Ele ficou tão feliz que ele ficou rindo, gente. Literalmente, ele ficou rindo. Mas ele tava muito feliz que eu comprei. Eu disse pra ele que se ele não tava querendo mais um, porque ele disse aquelas coisas. E percebi que ele tava muito feliz mesmo, com o brilhinho nos olhos. Fui ali testar, né, coisa e tal. E eu tava pasma, gente, literalmente. Eu tava pensando que eu tava mais branca do que o normal. As minhas filhas, eu fui ver se elas não estavam em casa. E, gente, me esqueci que elas foram pra escola. Então, bora lá. Peguei ali, né, gente, uma amostrinha. E, gente, não é mesmo que deu positivo. Gente, eu tava muito assustada por causa que eu não esperava por isso. Eu ia lá no doutor depois de contar pro meu marido que, gente, eu não acredito que eu tava grávida. Eu e meu marido, a gente tá normal estes dias. E a gente iniciando muito falando por causa do trabalho. Fiquei muito assustada. Eu ia lá contar pra ele, mas eu tava tão assustada que eu não tava pensando em mais nada do meu futuro e nem nada. Só que daí eu fiz o quê? Como eu sou eu tava muito assustada. Fui lá, contei pro meu marido e ele ficou muito feliz, gente, por causa que ele ia ter mais uma menininha ou menininha pra família. E ele viu que eu tava com aquela cara e ele perguntou se eu não gostei muito daquilo. Se não, né, a gente pode fazer alguma coisa com o bebê, sabe? Ele tava muito feliz por ter mais um filho. Eu só disse pra ele que eu tava com um pouco de vergonha, por causa que contar pra minha família que a gente vai ter mais um filho. Sim, gente, a mãe do meu marido é muito brava e ela disse que o primeiro filho tem que ter o bebê primeiro. O segundo filho tem que ter... gente, e minha sogra é muito brava comigo por ter muito mais bebês do que o primeiro irmão dele. Mas eu já tava muito triste por causa que a gente ia ter que contar pra mãe dele. E ele ficou vendo meu choro, gente, literalmente. Ele disse pra mim que se ela falasse alguma coisa mal do meu bebê, que a gente ia ter mais um filho, que é demais pra gente. Ele disse que ia brigar com ela, ia ter uma conversa bem séria, por causa que dele, seu filho caçula, ele não gosta disso da mãe dele tratar eu assim, gente, por causa que, né, ele ficou muito irado. E já foi lá falar com a mãe dele. E agora, vocês vão ver o que aconteceu. Meu marido aceitou, abriu lá o computador. E ele ficou irado, gente. A mãe dele, ele foi lá contar. E ela disse que não tava bem, por causa que a irmã dele só tem uma bebê. E a gente vai ter mais do que, tipo, ele vai ter muito filho. E ele respondeu todo bravo, assim, que não aceitava isso, por causa que tava falando da mulher dele, tecnicamente, dos futuros netos dele. Então ele respondeu assim que não ia ter mais nenhum contato com ela e que não ia falar nada com ela e que não ia ter mais, tipo, como ver os netos. Ela ficou muito triste, então ela mandou uma mensagem pedindo desculpas e meu marido nem acreditou por causa que ela sempre foi rude comigo e tava tudo bem. Ele foi ali me acalmar, mas ele tava muito, mas muito, tipo, cansado. Ele disse que não queria se trocar. Eu ia no médico sozinha, mas eu disse pro dono moço que ele ia sim no médico comigo, por causa que eu não ia sozinha passar essa vergonha. Eu deixei o teste de gravidez aí mesmo. E eu disse, vai assim mesmo, por causa que, gente, na doutora hoje já era fim do trabalho dela. Mas ela ficou 2 horinhas a mais pra ver as pastas, coisa e tal. Sininha já teve essa ideia. O doutor tava ali, daí já tava saindo todo mundo, por exemplo, essa garotinha, esse menininho. E o meu marido, a gente chegou. O doutor, quer dizer, ele, gente, é um doutor. Ele perguntou pra mim se deu positivo. E ele disse que achava que sim. Eu respondi que deu positivo. E ele ficou bem feliz, gente, por causa que, gente, ele é conhecido meu muito, velho. Mas a gente foi logo lá, né?
Eu sentei ali e vi, a doutora veio e disse que viu eu pegando o teste e ela disse que sim, ela sabia que ia dar positivo. Ela disse que como, já que a gente tava suspeitando que aquele teste pode ter dado errado, ó, eles disseram assim, que iam fazer um exame pra ver se, né, eu tava gravidinha. Meu marido, ele já tava rezando pra quem tivesse. E ele tava muito preocupado, porque se não tivesse, ia ter sido um pouco de engano, né? Bem azarado. A doutora disse que garantia que era, mas tinha que fazer por precaução, né? E meu marido já foi saindo, ele viu se não tinha ninguém lá. Tinha a doutora e mais 3 clientes. Ele foi para o outro lado, ficou lá só esperando. A doutora disse que não precisava, porque ela já sabia, mas ela disse bem baixinho pra mim. E eu já sabia também que eu já tava com o neném. Mas igual ela fez lá a ultrassom de boa, né? E não é que tava mesmo positivo. Eu fui lá contar pro meu marido e perguntei se ela podia já contar, tipo, como é que era o bebê. Não como é que era o bebê, mas sabe? Ela disse que não poderia contar ainda, por causa que o bebê é muito pequeno. Mas eu disse que eu tava sentindo essas dores faz, tipo, vamos dizer que 1 semana. E ela disse que sim, o bebê é de 1 semana, que ela veio um pouquinho atrasadinha pra cá. Eu tava muito assustada, gente, porque nem o meu filho mesmo, eu sabia que tava na minha barriga. Eu fiquei muito decepcionada comigo mesma, pra nem desconfiar, se não fosse pelo meu marido. Quando o bebê nascesse, a gente não ia saber, né? Já foi ele contar, ele achou uns coisinhas de pessoa quebrada, coisa e tal. Eu toda brava ali com ele, que ele não podia brincar com isso. Ele disse que poderia levar pra casa. Eu disse, tá bem, mas tava brava. Tá, eu contei pra ele o que aconteceu. Tipo, o bebê deu positivo e a doutora confirmou. E ele tava muito feliz, gente. Eu acho que nunca vi ele tão feliz desde que a gente se conheceu. Daí, eu tava me perguntando como é que eu ia contar pras crianças, gente. Por causa que, ó, a minha filha mais velha, ela parece que ela levando uma boa. Mas já a bebê, ela ia brigar bastante, gente. Que ela não se turma tão rápido com pessoas novas na família. E daí, eu tava irada por causa que, gente, também, né, a mãe dele é muito brava. E o que aconteceu pra nossa sorte? Gente, eu vou mostrar isso aqui, mas aí, olha, aconteceu uma coisa bem pra nossa sorte. A minha sogra chegou, gente. Ela foi lá, bateu em mim, gente, literalmente bateu na minha barriga. E o meu filho, e o meu marido, ele bateu nela de volta, porque não podia fazer isso com o filho dele ou filha. E ela ficou muito brava, gente, por causa que, olha, era pra Fi mais velha ter mais bebês do que eu. Mas ela ficou irada, gente. Ele brigou com ela por causa que literalmente ela bateu muito forte na minha barriga e na minha cabeça. Eu tava ali chorando, gente, que doeu demais. E eu não podia fazer isso porque ela é minha sogra, gente. Eu não tava aceitando aquele bebê. Tudo bem, tudo bem. Meu marido brigou com isso não podia. Ia falar isso pra doutora. E ela disse que o bebê tinha que se dado para a irmã. Ele disse que não ia dar o próprio filho, que era dele e de mim. Eu tava ali chorando, lágrimas e mais lágrimas. Até que ele ficou com uma cara de irado pra mãe dele. E aí ela parou e começou a chorar. Ficou gritando socorro e a gente não tava entendendo nada. Ele tava dizendo que tinha um homem batendo, então o médico foi ali. Como ele é um conhecido, disse que o filho bateu e que a esposa também, que tava muito desleixada. Ele disse que era mentira por causa que ele viu tudo dali, aquela briga, e que ela bateu na barriga de uma grávida. Tá bem, o bebê pode ser pequeno, mas pode afetar no crescimento do bebê, e bateu no próprio filho. Gente, depois disso ela foi lá e foi presa. Literalmente ela foi presa, gente, pelo aquele homem.
ela teve que ficar ali até o final do expediente. Ela ficou super brava, gente, que ela não podia falar com a gente. Eu tava ali chorando, mas meu marido disse que tava tudo bem, que agora a mãe dele foi presa. Eu tava chorando por causa que foi culpa minha, né, gente? Não foi culpa do meu bebê, a gente podia ter mais tarde, coisa e tal. Isso foi culpa minha, né, gente? Ele disse que tava tudo bem, né? Mas aí eu respondi pra ele que nunca mais ia falar com a mãe dele, literalmente, gente. E nem com a família dele, só ele. Ele até entende, gente, por causa que a mãe dele é muito brava e ele disse que tava tudo bem. E a gente já ia lá pra casa. Só que, claro, eu fui atrás dele, gente, por causa que eu tava muito assustada do que aconteceu. A médica disse que a consulta ficou de graça. Por causa que, né, gente, eu tô gravidinha. Ela disse que viu tudo. E que se o médico não acreditasse que a mulher bateu no meu bebê na minha barriga, né, ela ia falar com a polícia, porque assim, gente, ela anotou tudo, que ela tem câmeras, né, gente, bem escondidinhas, mas ela disse que não ia deixar aquilo barato, por causa que todo mundo do hospital me adora, gente, eu gosto muito disso, quem que não gosta? Meu marido botou luvas, ele tava parecendo muito brincalhão. Eu tava rindo de mointão. Cada que, gente, ele tava muito engraçado, literalmente. Ele tava fazendo caretinhas esfomeadas. Mas ele ficou muito feliz que me tirou uma risada. Então a gente foi lá pra casa e eu fiz uma posezinha. Ai, caindo. Mas, gente, aquilo ali foi real. Eu escorreguei. E a gente foi lá pra casa. Se as minhas filhas perguntassem o que aconteceu, não ia ter explicação. Então, gente, bora lá dar os tchauz, né? E, gente, percebi que tem uma inscrita nova se ela estiver vendo esse vídeo. Tá, então bora lá, vamos dar tchau aqui. Então, vou dar tchau aqui pra vocês. E bora botar uma coroa, porque tem que ir arrumada. Gente, no domingo vai ter desfile aqui em Cruz Alta da minha escola. Então, se vocês me reconhecerem, eu vou mandar um abração pra cada um. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Foi muito legal. E, gente, para vocês terem mais vídeos com o bebê, com a rotina que eu vou ter o bebê, se inscreve aí, pô, por causa que você não vai querer perder, não é? Então, tchau, foi muito legal.